O treinamento de reapresentação dos jogadores do Internacional depois da folga de carnaval tem informações importantes em relação a atletas que estavam no departamento médico e que alguns voltaram a treinar, outros não, e estes preocupam, pensando na sequência da temporada. A gente também tem uma ideia em relação aos jogadores que devem ser liberados pelo Inter, já que um atleta, pelo menos, está afastado do grupo principal. A gente fala também sobre o mercado de transferências, isto porque 2 zagueiros foram oferecidos para a direção colorada e um deles desperta o interesse do clube. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. E tem muitas informações no treinamento que aconteceu com os portões fechados no CT Parque Gigante na manhã desta quarta-feira, na reapresentação do grupo de jogadores depois da folga do carnaval, tá? As imagens divulgadas pelo Internacional mostram o trabalho acontecendo com algumas informações importantes. Uma delas é a presença do Carboneiro. O Carboneiro ficou de fora do confronto contra o Ipiranga pelo Gauchão em função de um controle de carga. Ele estava com a carga demasiada e acabou sendo preservado, mas treinou normalmente, não vai ser um problema para a sequência da temporada. Entretanto, outro jogador que foi desfalque nessa partida contra o Ipiranga preocupa um pouco mais, que é o caso do Paulinho. O Paulinho saiu com dores na coluna, ele teve diagnosticado uma lombalgia em função de uma pancada que ele teve nas costas e ele não voltou a treinar ainda. É um jogador que desperta uma preocupação para o jogo contra o Remo no dia 25 de fevereiro pelo Campeonato Brasileiro. Mas tratamento segue acontecendo junto ao volante, tá? Uma outra informação importante é que o Benjamin Arrim treinou, está à disposição, deve ficar apto para pelo menos ir para o banco da partida contra o Ipiranga pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. E uma outra abordagem que a gente pode ver em relação às imagens desse treino dizem respeito aos jogadores que não devem ser aproveitados pelo Internacional. O Inter tem uma lista de dispensas e 2 jogadores encabeçam essa lista, Alan Benítez e Richard. Mas o Alan Benítez treinou com o restante do grupo e o Richard não. O Richard segue afastado do elenco profissional, enquanto busca um novo clube para jogar. Ele não está nos planos do técnico Paulo Pesolano e busca esse novo time para atuar, e o Inter tenta o mais rápido possível colocar ele em alguma outra equipe até para poder economizar o valor que paga para o Richard atualmente de salário, que é na casa aí dos 300, 400 mil reais por mês, tá? Tendência que para o jogo de sábado ele mantenha um time reserva. Existe a possibilidade dele colocar alguns jogadores para ganhar ritmo, tá, do time titular, mas a tendência que eu estou projetando mesmo é um time reserva para o segundo jogo da semifinal contra o Ipiranga. Uma decisão que uma disputa que já está praticamente decidida, isso porque o Inter já conseguiu a vantagem por 3 gols de diferença no jogo de ida, tá? Na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre Alejandro e sobre o problema bom, mas um problema tático que o Paulo Pesolano terá para encaixar o Alejandro na equipe com outros jogadores que também são titulares. Para o Alejandro entrar, alguém tem que sair do trio Carboneiro, Alan Patrick e Borré. E eu explico o porquê disso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta-feira. É só conferir aqui no canal. Vamos falar sobre mercado da bola, tá? Informação da Bandeirantes, o Leonardo Sonda e o Calhau Dornelles apuraram que 2 zagueiros foram oferecidos para o Internacional, que procura zagueiros. Um deles é o Abner, de 21 anos. O Abner joga no Juventude e foi oferecido ao Internacional, que gostou da ideia. O problema é que o Abner tem contrato com o Juventude até 2027 e o Juventude, obviamente, vai fazer jogo duro para liberar esse jogador, por mais que ele tenha sido oferecido ao Internacional em uma condição parecida com a do Luiz Mandaca, que é um jogador que não quer jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, entende que tem potencial para jogar um campeonato maior. O Abner tem 21 anos de idade, tá? É um zagueiro bastante promissor, ele é alto, tem 1,89 m, é do perfil que a direção procura,
mas é um negócio que pode sair caro, tá? Depende de uma composição, de uma boa vontade do Juventude, que parece não estar com tanta boa vontade assim, até pelo episódio Mandaca, lançou nota, sendo que o Inter nem tinha ido atrás do jogador. E um outro zagueiro que foi oferecido ao Internacional é o Zé Vitor. Ele tem 25 anos de idade, é canhoto, tem 1,89 m e joga no Nacional da Ilha da Madeira, tá? É um zagueiro também canhoto que o Inter procura, mas o Inter mais ou menos descarta esse jogador porque entendeu que ele não interessa tanto, tá? Como, por exemplo, o Abner. O Abner é um jogador que tem um interesse admitido, o Zé Vitor mais difícil, mas esses dois zagueiros foram oferecidos. Qual é a leitura que eu tô tendo, tá? O Inter vai trazer um zagueiro. O Lucas Fasson ficou mais distante, até porque era um zagueiro que só viria para metade do ano. O Inter deve trazer um zagueiro nessa janela. E por enquanto, o Inter tá avançando no escuro, com algum jogador que a gente não sabe ainda. Mas o Inter tá olhando para zagueiros e vai fechar com um zagueiro ainda nessa janela, que tem 12 dias, aproximadamente no dia 3 de março, fecha a janela de transferências, tá? Por último, uma outra informação importante relacionada à Copa Sul-Sudeste. O Inter oficializou aquilo que era uma tendência. Oficializou para a CBF que não irá participar da Copa Sul-Sudeste. A CBF agora vai convocar uma equipe substituta para a vaga do Internacional, que por enquanto é o Caxias, tá? Se o Caxias não quiser, vai pegando times que estariam em uma hierarquia abaixo dos critérios para a classificação da Copa Sul-Sudeste, mas o Inter comunicou à CBF, o que a CBF já sabia que iria acontecer, porque é um campeonato que não tem cota de televisão, não tem recompensação financeira, ficou um pouco complicado do Inter jogar essa competição, por isso o Inter está fora da Copa Sul-Sudeste, agora de maneira oficial. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Nessa terça-feira temos um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense e Corinthians. Odd do Furacão 2.6, empate 3, Corinthians 3.15. Joga lá na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!